Paz do Senhor, hoje a palavra está no livro de Esther, capítulo 2, versículo 21. Aqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, dois eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigeã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos no rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, e ele fez saber a rainha Esther, e Esther o disse ao rei, em nome de Mardoqueu. Inquiriu-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca, e foi escrito nas crônicas perante o rei. Amém? O Senhor hoje quer nos ensinar algo que nós temos que entender. Tudo que acontece na nossa vida é vontade e permissão do Senhor. Quando você entrega a sua vida para o Senhor, você tem que confiar na palavra do Senhor. A sua vida, a minha vida, a vida de todos aqueles que entrega para o Senhor, está escrita nesse livro da Bíblia. Mas quando você não entrega a sua vida para o Senhor, você não consegue entender as palavras. Mas quando você entrega a sua vida, aceita Jesus Cristo como seu Salvador, desce nas águas do batismo e mostra para Deus o seu interesse de servir a Ele, aí os segredos da palavra é revelado em teu coração e revelado a todo aquele que crê. Como hoje o Senhor está nos orientando através dessa palavra. Porque aquele que busca no Senhor, aquele que confia no Senhor, ele confia na palavra, ele vive pela fé. Fé do mundo é uma fé para conquista de bens materiais, mas a fé do Senhor é uma conquista para o mundo espiritual, para o reino dele, para a nossa salvação. E aí que a magia acontece, a verdadeira fé acontece, porque a fé do mundo é ilusão, mas a fé do Espírito Santo do Senhor é a concreta, é a correta, que é onde tudo é revelado, e aonde você conhece a mão de Deus em cada situação da sua vida, como essa palavra de hoje é que o Senhor vai nos mostrar e vai nos ensinar. Que aí o primeiro ponto aqui, ó, você vê que nada acontece por acaso. Esse é o primeiro ponto. Isso que você tem que entender. Tudo na vida nossa tem um propósito do Senhor. Tudo que acontece na sua vida tem um propósito para que o nome de Deus venha a ser glorificado através da sua vida. Então, se você está passando por luta, por dificuldade, então acorda. Pare de reclamar, pare de questionar. Entrega a sua vida para o Senhor e entra em consagração, em oração, jejum. Busca para o Senhor. Porque tudo que acontece na sua vida, nesse universo, nesse planeta Terra, tudo pertence ao Senhor. Tudo é vontade dele. Porque não cai uma folha de uma árvore se não for permissão dele. E tudo tem um propósito para chegar no final. O nome dele venha a ser glorificado. E aqui você vê que Mardoqueu estava ali. E de repente, esses dois homens aqui, ó, que pretendiam fazer algo com o rei, Bigeã e Teres, o que eles estavam ali? Conversando, fabulando, como iam matar o rei. Eles estavam conspirando contra o rei. E você vê que no mundo normal, quando você conquista algo, ou quando você sabe de algo antecipadamente, as pessoas dizem que é sorte, que é coincidência, mas quando você vive pela fé, quando você vive no temor do Senhor, nós sabemos que tudo é vontade do Senhor. E aqui o Senhor vai te confirmar e está confirmando para nós isso nessa palavra. Que aqui você vê que eles estavam aqui, ó, conversando. Ó, e veio isto ao conhecimento de Mardoqueu. E ele fez saber a rainha Esther. E Esther disse ao rei em nome de Mardoqueu. Inquiriu-se o negócio e descobriu, e ambos foram enforcados numa forca, e foi escrito nas crônicas perante o rei. Você vê aqui, ó, esse ponto aqui primeiro, principal, você vê que nada passa despercebido para o Senhor. E quando Deus quer abençoar,
a sua vida, a minha vida, todo aquele que crê. Nós temos que passar por um processo de transformação, um processo de crença, um processo de confiança no Senhor, de entregar nossa vida para o Senhor. Nós não podemos esmurecer, nós não podemos fraquejar, mas nós temos que estar cada vez mais em oração, consagração, buscando o Senhor, lendo mais a Bíblia. Por isso que você tem que ter esse compromisso de ler a Bíblia todos os dias, ter um tempo para o Senhor. De preferência, acorde uma hora mais cedo, e essa uma hora mais cedo você louva o Senhor, você adora o Senhor. É você e Deus. É o encontro de você e Deus. Faz isso. Para que todo o processo da sua vida, o que Deus tem preparado para ti, venha se realizar. E você venha ver e glorificar o nome do Senhor. Você vê aqui que o que ele falou para a Rainha Esther falou em nome de Mardoqueu, e o que ele fez foi escrito no livro das crônicas. Para quê? Olha só como na hora a gente não entende nada, porque a bênção demora para chegar. Não. É Deus preparando o nosso coração para ver se nós não somos merecedor das palavras dele, das promessas dele, e que nós vamos glorificar o nome dele. E aqui, se você ler depois, aqui, ó, capítulo 6, versículo 1. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e celeiro diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, dois eunucos do rei, dos da guardas da porta, de que procuravam pôr as mãos no rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão cedeu por isto a Mardoqueu? Os mancebos do rei e seus servos disseram: coisa nenhuma lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que tinha preparado. E os mancebos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse ao rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem que cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse ao seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: o homem de cuja honra o rei se agrada, traga o vestido real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar, montado, e ponha-se-lhe a coroa real na cabeça, e entregue-se o vestido e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam nele homem de cuja honra se agrada, e leve-no a cavalo pelas ruas da cidade e apregoem-se diante dele. Assim se fará ao homem que cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Ramã: apressa-te, toma o vestido e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei, e a coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. Amém? O que o Senhor quer nos ensinar com esse ponto? É algo assim que nós temos que estar no nosso coração. Hoje você que está sendo humilhado, seja pela sua situação financeira, pela sua saúde, pela sua na família, em qualquer área da sua vida. Hoje você está se sentindo fraco. Hoje você está se sentindo impotente, hoje você não pode fazer nada. Por quê? Porque o diabo está te assolando, o diabo está usando pessoas para te humilhar, situações, doença, enfim, tudo. O Senhor hoje está mostrando para você que quando você confia nele, ele não esquece do que ele prometeu para você lá atrás. Você vê que, lembra que Mardoqueu ouviu e foi escrito o que ele falou, os dois estavam conspirando contra o rei. Deus fez o quê? Deus fez o rei perder o sono e fazer lembrar de ler o livro. E quando leu o livro, tantas coisas eram escritas naquele livro, ele foi lembrar justamente de Mardoqueu.
E o Senhor está dizendo para ti hoje, Ele não esqueceu de você, Ele não esqueceu das suas lutas, das suas dificuldades, hoje Ele vai mudar a tua história. Pode começar a entender que esse ano vai ser o ano da transformação da sua vida, para que você venha a crer de fato e de verdade que Deus é contigo. Ele vai transformar a tua história, como transformou a vida de Mardoqueu. Ele vai mudar a tua história. Aonde tinha miséria vai ter fartura, onde tinha doença vai ter cura, onde tinha discórdia vai ter paz. Aonde você está buscando, onde você está sendo humilhado, para você parar de buscar no homem, mas buscar no Senhor e confiar, porque é Ele que vai te justificar. Porque se você depois ler aqui, você vai entender melhor que Ramã estava querendo matar todo o povo judeu. E ali você vai entender que Deus ele colocou essa situação para preparar você para que o nome dele venha a ser glorificado. Você não está passando essa luta à toa. Você não está passando essa dificuldade à toa. Continua firme, continua buscando no Senhor. Continua se fortalecendo no Senhor. Porque você já tentou com a força do seu braço, você tentou de uma forma, de outra, e você está vendo que não está conseguindo. Agora é hora de você se fortalecer espiritualmente na presença do Senhor, buscar no Senhor, confiar no Senhor. Porque você vê aqui, ó o detalhe aqui, ó. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se ler diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícias de Bigtã e de Teres, dois eunucos do rei, dos quais os guardas portas procuravam pôr as mãos no rei. Então disse o rei, que honra e galardão se deu por isto a Mardoqueu. É esse que é a chave. Você vê que Deus fez o rei lembrar de uma fala, de uma denúncia, um simples homem ali que aparentemente mendigava o pão na frente como outros milhares que ficavam ali na frente da porta do palácio. Deus fez ele lembrar. E fez ainda mais. O inimigo que se levantou contra a vida de Mardoqueu, que era Ramã, que estava humilhando ele, que odiava ele, estava preparando conspiração para matar ele, matar todo o povo. Deus preparou naquele exato momento, na hora que ele entrasse. E Deus fez o quê? Fez ele falar com a boca. Que honra que faria. O rei chegou, então você faça isso com Mardoqueu. Pegou aquela pessoa, fez aquela pessoa ser humilhada e exaltar e glorificar na terra o nome de Jesus através de Mardoqueu. E assim o Senhor quer fazer na sua vida. Mas para isso é necessário você ter paciência. É necessário você acreditar, é necessário você confiar, é necessário você entregar sua vida para o Senhor. Porque não adianta você estar falando que acredita em Deus, que você confia no Senhor, mas você está agindo com a força do seu braço. O teu coração está aflito. Você não dorme mais. Você fica preocupado, preocupada com a situação, só fica pensando nisso. Aonde está a confiança? Quem confia, descansa. Quem confia, entrega e esquece. Você quer ver, dar um exemplo como o que é uma confiança? Por exemplo, vou dar um exemplo simples, simples, simples. Você põe o seu dinheiro num banco e você não conhece quem são os administradores do banco. Você pega o seu dinheiro, coloca lá, na confiança de que está sendo guardado. Quantos casos você já ouviu falar lá atrás, dos tempos lá atrás, que agora já está um pouco mais difícil, mas antigamente que donos de banco pegavam o dinheiro, fechavam o banco e sumia. Como hoje tem seguradoras, tem um monte de coisa que você põe o dinheiro lá e que é menores, que você põe o dinheiro lá e você perde. Mas você confia e você descansa. Você fala, puxa, agora eu vou ter lucro, estou sossegado, está protegido de ladrão. Não é assim? Então, se você confia o seu dinheiro no homem que você não conhece, e você tem dúvida que Deus está contigo, porque você fica duvidando, teu coração fica frito, como que você fala que você confia em Deus? Se teu coração está frito, preocupado, ansioso. Tá vendo? Isso é armação do diabo na sua vida.
Tire esses pensamentos, peça perdão para Deus. Hoje o Senhor está te ensinando e está ensinando você, está ensinando a mim, que o confiar no Senhor é confiar e deixar e não se preocupar, continuar vivendo, passando o que tiver que passar nas mãos, o que tiver que vir enfrentando, mas você passa em nome de Jesus. Hoje nós temos a força que é o nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós não temos que se justificar. Porque quando nós confiamos e entregamos nossa vida para o Senhor, é Deus que coloca a mão, é Deus que justifica. Está com dúvida? Então vamos lá no livro de Romanos 8:33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem intentará acusação? Quem se levantará contra um escolhido de Deus? É Deus quem o justifica. Para Deus justificar os seus problemas, para Deus tirar você dessa situação que você está enfrentando, seja qual for, você tem que confiar no Senhor, porque é Ele que vai te justificar, é Ele que vai te transformar. Então, você tem que abrir seu coração. Para de sofrer, para de ficar se martirizando. Você vê ali que Mardoqueu denunciou sem nada, fez por obrigação. Mas ele estava sendo escravizado, estava sendo torturado psicologicamente. Ele sabia que o povo ia morrer, ele ia morrer, mas ele não podia fazer nada. Aí Deus pôde, porque Deus fez o rei perder o sono, ler o livro das crônicas e ali lembrar de Mardoqueu. E ali usar o inimigo para glorificar Mardoqueu, e Deus vai usar a tua situação para glorificar o teu nome, e o teu nome vai ser glorificado através de Jesus Cristo. Amém? Então abra seu coração, deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.